Bom dia, turma! Beijos para vocês, tá legal? Bom, estamos iniciando a semana, certo? E aí a semana vai ser a semana de fixações, né? Matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, enfim. Bom, a fixação que vocês irão realizar hoje de matemática, né? Não será diferente, é claro, né? Pode, até mesmo porque vocês já receberam um informativo, né, no grupo, receberam o dia 4 e aí informando, né, como vai ser, como acontecerá essa fixação. Nada de difícil, né? Até mesmo porque você já vê em outras aulas também, a Tia Aline já postou alguns exercícios aí no Google Formulários e a nossa fixação, né, avaliativa é nesse programinha. Então, assim, não tem mistério. Vocês vão colocar o e-mail de vocês, né, do qual você já vem colocando, o nome de vocês, né, que é o nome do aluno, e abaixo vão clicando em uma única opção somente, certo? Mas antes disso aí, né, vocês precisam clicar lá no linkzinho azul para poder abrir tudo isso aí que a Tia Aline acabou de falar, tá legal? Bom, é claro que a nossa matéria, né, ela foi muito extensa, e aí não dá para a Tia Aline cobrar tudo, né? A Tia Aline só separou 10 itens aí, né, 10 capítulos de matemática para vocês estarem realizando essa fixação de matemática de hoje, certo? Bom, e aí eu coloquei aqui no quadro, né? Tá um pouquinho assim emboladinho, mas tá dando vai dar para entender direitinho, tá? Aí eu coloquei as páginas, né, dos assuntos. Tem assunto aqui que a Tia Aline não colocou, porque vocês já estão habituados, a gente deu assim há pouco tempo, né? E aí não existe a necessidade de estar colocando, tá? Eu botei mais daquelas matériazinhas, eu coloquei mais aquelas matérias que já tem um tempinho já que a gente utilizou, tá? E aí aqui, ó, as páginas 172 e 73, nós vimos as frações próprias, impróprias e aparentes, não é mesmo? Então a fração ela é própria quando ela tem um numerador menor do que o denominador, né? Tá legal? E aí essa fração própria. E a fração imprópria, Tia Aline? A fração imprópria é o contrário, né? O numerador ele vai ser maior do que o denominador, tá legal? E aí eu coloquei o exemplo aqui também de uma outra fração. E a fração aparente? O numerador ele precisa ser múltiplo do denominador, tá legal? E aí você fazendo uma divisão, você consegue fazer uma divisão para poder obter um resultado. Essas são as aparentes, tá legal? Então, esse assunto terá questões na prova, na fixação sobre isso. Números mistos, né? Os números mistos são aqueles números da qual você precisa saber fazer a leitura dele também, né? Os números mistos você tem uma parte inteira, que ele vem sozinho aqui, e uma parte fracionada, né? 2 inteiros e 1 meio, né? Então esses são os números mistos, são dessa forma, onde você tem uma parte inteira e a outra fracionária. Bom, e agora a transformação de uma fração imprópria para um número misto, né? Está na página 178. Bom, então tem aqui a minha fração imprópria, né? Onde o numerador é maior do que o denominador. E como é que eu transformo isso aqui em um número misto, né? O número misto é aquele que nós já vimos aqui, onde tem uma parte inteira e a outra fracionária. E aí o que eu faço? Eu faço uma continha de para você estar observando, ó, 7, né, no dividendo e 3 no divisor, dividendo, divisor, né? Montei a minha continha de dividir. E aí eu vou fazer a divisão. 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 6 para chegar a 7, 1. E aí eu finalizei a conta, certo? E aí como é que eu vou trazer isso para cá, para essa transformação de número misto? O 2 aqui, que é o resultado do quociente, vai ser a parte inteira, o totalzinho ali, certo? E aí a parte fracionária? O 1 como numerador vai ser o restinho e o 3 você vai pegar do divisor, ok? E aí você transformou a fração imprópria em um número misto, tá legal? No caderno, no livro de vocês também tem vários exemplos sobre isso aí. Bom, transformação de uma fração decimal em número decimal. Página 218. Bom, número decimal, né, são aqueles números com vírgulas, certo? Então, quando você pensar em decimal, já sabe que tem vírgula. Bom, então aqui no caso, a Tia Aline colocou o exemplo aqui, né, de 35 décimos. Ou seja, aqui eu tenho uma fração e aqui eu preciso transformar essa fração em um número decimal, certo? Como aqui na parte do denominador eu só tenho um zerinho, ó, 1, 0, então eu só vou utilizar uma vírgula, certo? E aí foi o caso que nós colocamos, que eu coloquei aqui, 3,5, né? E aí, como só tem um zerinho, só será uma vírgulazinha, só uma casinha aqui e a vírgula, né?
somente um algarismo após a vírgula. Somente um algarismo após a vírgula, porque é 10 aqui, né? São décimos aqui. Se fosse, no caso, centésimo, seriam 2 casas. Milésimo, 3 casinhas. Então, a gente tem que prestar atenção no denominador aí, ok? Como aqui, ó, 138, ó, sobre 1 centésimo. 2 zeros, certo? Então, se eu tenho 2 zeros, eu vou ter que pular 1, 2 casinhas. Então, a vírgula ficaria aqui, né? Porque eu preciso pular 2 casas, porque é centésimo, ok? Milésimo, 3 casas, ok? Então, aqui eu transformei a fração em um número. E ainda na página 218, nós temos a transformação do número decimal em fração decimal. Agora é o contrário, né? Então, aqui eu tenho 4,8, né? Um algarismo somente após a vírgula. Ó, eu só tenho um algarismo aqui, que é o 4 após a vírgula. Como é que eu vou transformar? Bom, é um número, eu vou transformar em uma fração. Então, eu vou colocar inteiro aqui, né? O 48. E aí, o denominador quem será? Será somente um décimo. Por quê? Porque eu só tenho uma casinha aqui após a vírgula. Então, é somente o 10 aí, né? Um centésimo no caso. Um décimo. Bom, operações com números decimais. Página 222 até 225. Aí a tia Aline colocou aqui, né? As 3 formas aqui, de adição, subtração e multiplicação. Bom, a adição, você vai fazer a continha, né? 5 mais 3, 8, 0 mais 0, 0. E aí na adição você vai colocar o quê? O resultado sempre, a vírgula vai ser sempre vírgula embaixo de vírgula, né? Na adição é sempre vírgula embaixo de vírgula. E aí tem que ficar atento, né? Aquelas situações para caso não tenha um número, vocês precisarem completar aí com zerinho, né? Como a gente viu em outros exemplos aí no dia da explicação desse assunto. Na subtração é a mesma coisa. Você vai fazer a subtração, 7 tiro 3, 4. 0 menos 0, 0. E aí também na subtração é o mesmo caso. Vai ser sempre 0 embaixo de 0. Perdão, vírgula embaixo de vírgula. A tia Aline tá doida. Vírgula embaixo de vírgula. Então, fiquem atentos também, caso precisem completar, né, acrescentar o zerinho, né, para poder fazer, seja a soma ou a subtração, porque o resultado, né, a vírgula, ela precisa estar sempre embaixo de vírgula, né? A vírgula da primeira parcela, da outra parcela, ela precisa estar igual aí no resultado também, certo? Bom, e na multiplicação? Né? Na multiplicação já é um pouco diferenciado. Aqui eu tenho 3,62 vezes 3. E aí, né, eu fiz aqui a multiplicação, deu esse resultado, 1086. Como aqui eu tenho vírgula no multiplicador e no multiplicando, eu preciso estar atento ainda a isso, né? Como eu tenho vírgula em um e em outro, eu preciso somar todas as casas, né? Então aqui, como deu 1086, por que a vírgula está aqui, tia Aline? Porque eu tenho aqui, ó, a vírgula está aqui, eu preciso contar 1, 2, 3 casas, não é isso? Então tem 3 casas, então eu preciso contar 1, 2, 3 casas. E aí eu acrescento a vírgula, certo? Então assim, eu tenho que estar atento à quantidade de vírgula, se tiver no multiplicando ou no multiplicador. Se não tiver nada no multiplicador, no multiplicador, e se tiver somente no multiplicando, então eu só vou contar somente o multiplicando, tá legal? Então assim, eu preciso estar atento aqui na parte da multiplicação. Bom, e aí na página 291 até a 295, tem um assunto de porcentagem, um assuntozinho que está lá quase no finalzinho do livro. Né? Então, a tia Aline está sinalizando as páginas, que é para vocês poderem ficar mais atentos. E aí, 40% de 260, né? Então, eu preciso fazer uma multiplicação aí, né? No caso aqui, o produto custa 260, sendo que vai ter um desconto de 40%, né? Então, que desconto será esse? Quanto será esse desconto, né? E aí, eu preciso fazer o quê? Eu tenho uma fórmula para porcentagem, certo? E aí, eu vou colocar lá 40, né? Que é o 40% sobre 100, que é o total de tudo, né? Isso aqui é uma fórmula. Vezes, né? Porque eu preciso multiplicar por quem? Por 260. E aí, passo um tracinho e acrescento o númerozinho 1 embaixo, né? Porque precisa também ter numerador e denominador aqui no caso. E aí eu faço a minha multiplicação, né? Eu multipliquei aqui 40 vezes 260, que deu esse valor aqui, 10.400, certo? E aí depois multipliquei embaixo, 100 vezes 1, deu 100. E aí, o que a gente fez aqui? Tia Aline riscou os zerinhos, né? Porque eu já expliquei lá atrás que a gente pode estar anulando esse zero, né? Como eu tenho 2 aqui, 2 no numerador e no denominador, eu posso estar eliminando essa quantidade de zeros aí. E aí divido, né? 104 por 1 deu 104, ok?
Bom, então assim, além desses assuntos, né, a tia Aline também vai acrescentar operações com adição, multiplicação, divisão, né? A tia Aline vai colocar uns outros assuntos aí também na fixação. Mas assim, eu só dei essa explicação desses assuntos porque estão um pouquinho mais lá atrás, né? E aí a gente às vezes esquece. Enfim, então foi para dar uma revisada aí em determinados assuntos. Mas é basicamente isso que irá cair na fixação, ok? Façam com bastante atenção, com bastante empenho. Não deixem de preencher o endereço lá, né, no e-mail, o nome de vocês, tá? Não esqueçam de estar clicando nas respostas. Terminou, fez a última? É para clicar no botãozinho de enviar lá no finalzinho, que fica no finalzinho, tá? Mas assim, revisem, né, para ver se tudo foi respondido, tá legal? Um grande beijo e até amanhã.